galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas. A gente vai começar mais uma aula brabíssima para a prova da ESA. Então já se prepara, pega seu caderno, pega sua caneta, pega o seu lápis, aquela água, aproveita, já se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho se não ativou e compartilha para os amigos que hoje a aula vai ser braba. Toca-lhe aí a entrada. Vamos que vamos, vem aqui comigo, se liga para esse quadro aqui maravilhoso que eu coloquei para vocês. Vocês podem acessar aqui no link que está na descrição. Ali você vai pegar todo o quadro para poder fazer suas anotações no quadro, caso eu fique na frente e aí eu esteja ocupando a sua visão. Mas vamos que vamos começar o assunto sobre território brasileiro. A gente vai se debruçar no assunto onde a gente vai comentar muito durante todo o nosso percurso, porque esse é o objeto do nosso estudo, é aqui que a gente vai pautar a nossa conversa, a nossa brincadeira. Então, se liga que a gente vai conversar sobre esse grande território brasileiro. Primeiramente, vamos começar com as chamadas orientações cartográficas. Quando eu penso nas orientações cartográficas, eu penso em polos de orientação. É errado falar em cima, embaixo, mas a gente aprende em polos de orientação dentro da superfície terrestre. Por exemplo, nós temos o norte, o polo norte de orientação, que também podem ter outros termos, como o termo setentrional. Ou seja, o termo setentrional é um termo que eu vou estar usando bastante com vocês. Na prova da ESA chega até a aparecer o termo de boreal, entre outros. Porém, aqui, o termo setentrional é o termo onde a gente vai comentar a mesma coisa que o norte. Então, vamos dar um exemplo. A maior floresta tropical do mundo se localiza no norte do Brasil. A maior floresta tropical do mundo se localiza no Brasil setentrional. Setentrional e norte, mesmíssima ideia. Setentrional e norte. Assim como também o termo sul pode também aparecer com o termo de meridional. Meridional, aqui eu estou falando como a floresta da Mata de Araucária, extremamente devastada e que se localiza nos planaltos do sul do Brasil, se localiza nos planaltos meridionais. Ou seja, aqui eu estou falando no meridional, sul, a mesma lógica. Por diversas vezes eu vou usar muito mais o termo, como a bibliografia usa o termo setentrional e meridional. Por exemplo, quando é avaliado os sistemas de transporte, o Demetrio Manioli fala que o centro-oeste é dividido em dois centro-oeste em termos de malhas de circulação, enquanto o centro-oeste setentrional, o norte do centro-oeste, apresenta malhas de poucas integrações, poucas vias de integração de malhas rodoviárias e ferroviárias. Já no centro-oeste meridional apresenta as malhas mais densas, ferroviárias e rodoviárias. Pode aparecer esses termos. Assim como a porção oriental do Brasil também é o chamado leste, leste oriental, a mesma lógica que pode aparecer essas formas aí, né, essas siglas N, E ou L para o leste, tá? E ou L para o leste. A porção oriental, a porção leste do Brasil. Assim como a porção ocidental, a porção oeste do Brasil, de fato também tem uma mobilização, porque eu posso falar, por exemplo, que a porção ocidental do Brasil fazem fronteiras com diversos países da América do Sul, apenas com o Chile e Equador que não. Ou seja, oeste ocidental, leste oriental. Suave? Assim como eu falei dos pontos cardeais, posso falar dos pontos colaterais, que eu tenho a junção do norte com o leste, o chamado nordeste, a junção do leste com o sul, sudeste, o sul-coeste, o sudoeste e o norte-coeste, noroeste. Então, falei sobre os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste e os pontos colaterais que aqui os abrangem também. Tranquilo, galera? De boa? Suave? Tá em paz? Se precisar, pausa, faz as suas anotações e vem comigo.
Pontos extremos do Brasil. Aqui eu tenho os pontos que, teoricamente, batem em todos os extremos brasileiros. Aqui, ao extremo norte, nós temos a nascente do rio Ailã, na Serra da Contamana, no estado de Roraima. Aqui, de fato, se localiza o ponto mais ao norte do Brasil, ou seja, a gente tem o ponto mais setentrional, enquanto o ponto mais meridional, o ponto mais ao sul, é justamente Arroio Chuí, a cidade que se localiza no Rio Grande do Sul, o ponto extremo mais ao sul possível. Assim como também o ponto mais a leste possível, nós temos a chamada Ponta dos Seixas, na chamada Paraíba, no estado da Paraíba, PB. Assim como também no oeste, a porção mais ocidental, nós temos a nascente do rio Moa, no Monte Caburaí, justamente no estado do Acre. Então, são os pontos extremos brasileiros. Isso daí está muito visível numa imagem que tem na bibliografia do Demetrio Manioli. Se liga, olha essa imagem aí na tela. Então, dá para ver justamente tanto as suas distâncias leste-oeste quanto as suas distâncias norte-sul, assim como seus pontos extremos. Volta aqui para mim. Se liga que a distância leste-oeste é quase igual à distância norte-sul. Isso faz da gente um país equidistante, onde as distâncias longitudinais, leste-oeste, longitudes, são quase iguais às distâncias latitudinais, norte e sul do Brasil. Fronteiras brasileiras. Primeira coisa que a gente tem que entender de cara. As fronteiras brasileiras não compõem, não fazem limite fronteiriço com dois países da América do Sul, Chile e Equador. No restante, nós temos Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana Francesa. Lembrando que Guiana Francesa não é um país, é um departamento ultramarino da França. Então, nós não fazemos fronteiras com dois países da América do Sul. Porém, das fronteiras que nós fazemos, a maior fronteira, de fato, é Bolívia, Peru e Venezuela. A Bolívia sendo a maior fronteira, cerca de 3.200 e poucos quilômetros, depois Peru 2.900, depois Venezuela com 2.200. E as menores fronteiras com 593 quilômetros, Suriname, depois Guiana Francesa com 600 e pouquinho e depois Uruguai com 1.000 e pouquinhos quilômetros. Então, a menor fronteira, a maior fronteira aqui colocada para vocês. Tranquilo? De boa? Aproveita, irmão. Já tá gostando, tá curtindo esse iniciozinho de aula? Já pega, já se inscreve no canal se tu não é inscrito, dá aquele like brabo e vamos, porque eu garanto a tua aprovação se tu seguir comigo essa lógica aqui, fazendo os exercícios e seguindo, irmão, na lógica justamente da prova da ESA, da tua aprovação, porque é uma batalha diária que você vai travar contigo mesmo, irmão. Então, se prepara que vai dar muito bom. Se prepara aqui comigo, vem para as características gerais do Brasil. Nós somos o 5º maior país do mundo em terras descontínuas. Como assim? Deveríamos ser o 4º maior país, mas só que os Estados Unidos dá uma roubadinha e comprou tanto o Havaí quanto comprou o Alasca. E aí eles ultrapassam a gente em termos de território. Então, justamente formamos o maior país o 5º maior país do mundo em áreas descontínuas. Em áreas contínuas, que são as áreas contínuas ligadas à capital, seríamos o 4º maior país do mundo. Mas os Estados Unidos, não considerando em terras descontínuas, eles ultrapassam a gente. Em contínuas, nós somos o 4º. Maior país da América do Sul, 47% do território da América do Sul só composto pelo Brasil. Presença no hemisfério norte e no hemisfério sul. A linha do Equador corta o nosso território. 93% no hemisfério sul, apenas 7% no hemisfério norte. Então faz com que nós tenhamos duas estações opostas do ano. Enquanto essa galera vai entrar no verão, essa galerinha do norte entra no inverno. Apesar de não apresentar tanta variação térmica, assunto que vamos ver mais à frente, mas eles apresentam
apresentam estações opostas durante o ano. A gente vai conversar muito sobre essa questão de clima um pouco mais para frente, mas aqui, linha do Equador cortando o território brasileiro. Então, nós temos grande presença no hemisfério sul e grande presença em zona tropical. 89% do país, cerca de 87 a 89, está presente em áreas de climas tropicais. Porém, nós somos cortados pelo Trópico de Capricórnio no sul do centro-oeste e no sul do sudeste, nas cidades de Dourados, Mato Grosso do Sul, assim como Botucatu, em São Paulo. Então, nós temos justamente essa diferença muito clara, onde nós temos a predominância do clima subtropical em áreas temperadas, abaixo do Trópico de Capricórnio, e climas mais tropicais e equatoriais acima do trópico, próximas à linha do Equador. O ponto que eu quero falar com vocês é que o Brasil apresenta grande variação longitudinal e grande variação latitudinal. Essa grande variação em latitude referencia o país com diversos climas diferentes. Mas lá na frente eu vou estar dialogando com vocês sobre a grande característica, que a gente pode pensar de climas próximos à linha do Equador, climas de baixa latitude e climas distantes da linha do Equador, climas de grandes latitudes. Então aqui, baixa latitude, para cá, alta latitude. Isso daqui vai ficar muito claro para vocês. Banhados, nós somos totalmente no hemisfério oeste do planeta, então estamos totalmente na sua porção ocidental do planeta e banhados pelo Oceano Atlântico, tá? Em nossa porção oriental do Brasil. Fronteiras, de fato, nós temos o dobro das fronteiras terrestres em termos a marítima, que é cerca de 15.700 quilômetros de fronteiras terrestres e apenas 7.300 em quilômetros de fronteiras marítimas. Então, somos o maior nesse intuito. Vamos conversar ainda sobre zona exclusiva econômica, sobre mar territorial, faixa de fronteira na próxima aula, mas aqui eu já quero mostrar a distância para vocês. Assim como também vou colocar um mapa, esse mapa pelo Demetrio Manioli, se for necessário, pausa, dá aquele print screen, o print screen, dá uma olhada rápida aí que eu vou colocar justamente um mapa do Demetrio que mostra toda essa delimitação de fronteira. Dá uma olhada aí no teu computador. Se ligou nessa imagem aí? Se liga que ela mostra todo o meu aspecto de formação fronteiriça. Volta aqui para mim. Quando eu analiso aqui esse mapa brasileiro, eu vejo que ele teve constituições de fronteiras em 3 períodos diferentes. Mas, professor, isso por quê? Vamos lá. Os tratados brasileiros, assunto da próxima aula, como o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid, eles eram tratados entre Portugal e Espanha, tratados europeus, tratando justamente, conversando entre Portugal e Espanha. E, irmão, isso daqui em terras da América do Sul, pós-independências de Portugal e Espanha, quando Bolívia se forma, quando a Argentina se forma, quando o Paraguai se forma, todos esses tratados precisam ser revistos, precisam ser colocados em xeque novamente. E para isso, justamente começam a surgir diálogos entre países, não mais países europeus, mas países da América do Sul. Agora, não é mais Portugal e Espanha dialogando, mas agora é Brasil, é Colômbia, é Paraguai, é Venezuela, é Peru, dialogando sobre as fronteiras brasileiras. Aqui, de fato, se a gente analisar as maiores períodos, o período onde maior foi traçado foi o período imperial, principalmente nos trechos do sul e centro-oeste brasileiro. Já no período da República, com forte presença do Barão de Rio Branco, já no iniciozinho ali da República, formações próximas à Colômbia, Peru e Venezuela, tá? Onde a gente teve que lutar pelos chamados arbitrariamentos
documentos internacionais, assunto da próxima aula. E alguns trechos ficaram valendo ainda tratados coloniais. Porém, o grande tratado fronteiriço brasileiro foi no período do Império, onde a gente sentou com outras nações e falamos, ó, desse rio para A vai ser a Bolívia, desse rio para cá vai ser o Brasil, fechou? Assina daqui, vai valer daquele trecho a esse. E assim a gente foi delimitando, demarcando a nossa fronteira com forte presença no Império. Tranquilo?